Nós que agradecemos. Possamos, em nome de Jesus, mais uma vez ser alcançado com essa reflexão. Vamos dizer que hoje seria a parte 2, né? Ontem falamos sobre, na terça-feira, né? Sobre a pessoa resistir e agora rejeitar. Primeiro a gente resiste e depois a gente, cada vez que você resiste, você está rejeitando. E aí vamos ver o que acontece, né? A consequência disso está aqui em Mateus, capítulo 12, verso 32, que é um verso muito conhecido e também muito, às vezes, mal compreendido. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á por isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, verso 32. Fora justamente antes disso que Jesus operara pela segunda vez o milagre de curar um possesso, cego e mudo. E os fariseus haviam renovado a acusação. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Jesus tinha feito um milagre que somente alguém com poder divino poderia ter feito. E aí os fariseus, eles disseram, ou melhor, eles acusaram que Jesus estava fazendo aquela obra, aquele milagre, pelo poder de Satanás. Cristo disse-lhes positivamente que em atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, estavam se separando da fonte de bênçãos. Os que tivessem falado contra o próprio Cristo, não lhe discernindo o caráter divino, poderiam receber perdão, pois, mediante o Espírito Santo, poderiam ser levados a ver seu erro e arrepender-se. Lembrando que eu havia dado o exemplo de Judas, né? Judas traiu Jesus. Esse é um problema? É. Mas o maior problema foi que ele resistiu e rejeitou ouvir a voz do Espírito Santo. Tá? Então, aqui diz bem isso. E o problema daqueles fariseus estava sendo não eles não aceitar Jesus, mas não aceitar o convencimento que o Espírito Santo estava trabalhando na vida deles. Isso também pode estar acontecendo com pessoas, conosco, e a gente vai ver isso claramente mais para baixo. Seja qual for o pecado, se a alma se arrepende e crê, a culpa é lavada no sangue de Cristo. Mas aquele que rejeita a obra do Espírito Santo assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento e à fé. É pelo Espírito que Deus opera no coração. Quando o homem rejeita voluntariamente o mesmo, o Espírito Santo, e declara que é de Satanás, corta o conduto por onde Deus se pode comunicar com ele. Quando o Espírito é afinal rejeitado, nada mais pode Deus fazer pela alma. Então aqui ficou claro, né? Quando você ou eu rejeitamos, né, ouvir o Espírito Santo, é como se colocássemos uma barreira num conduto, né? E aí, se tem essa barreira, se tem esse obstáculo, logo eu não vou ter condições de fazer ou de permitir que Deus transforme a minha vida. Não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração. Então, aqui tem um exemplo, né, que a gente já conhece também. Aqui fala da luz, mas quero falar um pouco do sol. O sol, ele derrete o gelo, mas endurece o barro. E o gelo e o barro são escolhas, né, que nós temos a oportunidade de fazer. Então, quando eu uso uma mensagem, ou quando Jesus fez o milagre,
Era uma luz que Deus estava transmitindo sobre as pessoas. E muitos, através dessa luz, aceitavam Jesus, né? Então, como gelo, eles derretiam o coração. Mas outros viam, sabiam que era um milagre, mas por algum motivo, por egoísmo, vaidade, por não querer é, voltar atrás, tá? Por orgulho, eles então se fechavam. E com isso, cada vez que Jesus fazia um milagre, no caso aqui já era o segundo, eles estavam mais uma vez acusando Jesus. E a gente vê depois, mais para frente, que muitos desses líderes, depois, né, quando os discípulos começam a pregar, Pedro, e converte 3.000, depois mais, muitos judeus e líderes foram convertidos, sacerdotes foram convertidos. Né? Então, quer dizer que muitos que rejeitaram Jesus, mas não rejeitaram o Espírito Santo, quando os discípulos pregaram, eles aceitaram ou se converteram, né? Não é Deus que estraga os homens, ou lhes endurece o coração. Deus envia a luz para lhes corrigir os erros e guiá-los por veredas seguras. É pela rejeição dessa luz que os olhos cegam e o coração se endurece. Muitas vezes, o processo lhe é gradual e quase imperceptível. E esse é o perigo. Então, eu vou rejeitando algo, a princípio simples, e isso vai cada vez tomando uma proporção maior, até vai chegar um momento que eu vou trocar a verdade e vou falar que a verdade virou ou é um erro. E a gente vai perceber isso daqui a pouco. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus e de seus servos, ou diretamente por seu espírito. Mas, quando um raio de luz é rejeitado, dar-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais. E aqui está um alerta para a gente, né? Nós, como povo remanescente, temos espírito de profecia. Será que nós estamos aceitando essa luz do espírito de profecia, né? E seria uma reflexão importante para nós. Nós, às vezes, condenamos ou criticamos os judeus, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, porque eles não aceitavam a luz, que é Jesus, e às vezes nós estamos cometendo a mesma coisa, porque nós temos também uma luz que Deus deu especificamente para o povo remanescente. Como é que eu estou diante dessa luz que eu tenho recebido? Aí eu falei lá em cima, né? Começa com uma rejeição de algo que eu não concordo por isso, por aquilo, e eu justifico, e vai chegar um momento que, de repente, eu vou falar já o contrário. E a segunda revelação da luz é menos claramente discernida. Então, quanto menos eu permito ou aceito, mais dificuldade eu talvez vou encontrar para aceitar novas verdades. Destarte aumenta a treva, até que se faz noite na alma. Assim se dera com estes guias judeus. Estavam convencidos de ser Cristo assistido por um poder divino. Isso aqui é interessante, porque eles viam ou percebiam que Jesus estava revestido de um poder divino. Mas, a fim de resistir à verdade, então eles sabiam, mas eles queriam resistir. É como aquela pessoa que está mentindo e aí ela quer fazer a mentira se tornar verdade. Aí chegou uma hora que ela acaba crendo na própria mentira, para provar que aquela mentira que ela iniciou é uma verdade. Atribuíam a obra do Espírito Santo a Satanás. E aqui então está o conduto que eles estavam fechando, né? Então eles não estavam rejeitando o Salvador, ele estava rejeitando a porta
que abre o caminho, né, para a salvação, que era o Espírito Santo. Procedendo desse modo, escolhiam deliberadamente o engano. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É o escolher deliberadamente, melhor, conscientemente. Então, eu tenho uma informação, sei o que é verdade, mas fico criando justificativas. E renderam-se a Satanás. E daí em diante foram regidos pelo seu poder. E a gente percebe isso quando eles disseram: crucifica-o. Quem estava falando isso? Mas, outra vez, muitas daquelas pessoas, ou algumas daquelas pessoas, inclusive alguns dos líderes de sacerdotes que estavam no meio dessas pessoas, e até que disseram crucifica-o, depois que os discípulos começaram a pregar. Olha só que bacana. Eles se converteram. E se você não leu, depois lê lá em Atos, você vai ver isso. A Bíblia fala assim, ó, muitos sacerdotes, tá, e líderes se converteram. O que quer dizer isso? Que muitos que estavam não aceitando a Jesus, mas estavam permitindo que o Espírito Santo trabalhasse. E esse é um caso muito conhecido de Nicodemos. Ele estava, a princípio, rejeitando Jesus, não entendendo Jesus, com vergonha e com tantas coisas, mas ele não estava resistindo ao Espírito Santo. E aí ele foi transformado. E isso ficou muito claro. E aqui tem um irmão que pergunta para Ellen White, ele fala o seguinte, né, o irmão P. O irmão pergunta se cometeu o pecado que não tem perdão nessa vida, nem na vida por vir. Então ela responde para ele: não vejo a menor evidência de ser esse o caso. Se constitui o pecado contra o Espírito Santo. Aí ela pergunta, né? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Aí a resposta está em voluntariamente atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo. Então, aquilo que o Espírito Santo está fazendo ou realizando, eu falo que não é o Espírito Santo, que é Satanás. E aí ela dá um exemplo. Suponhamos que alguém seja testemunha de uma nova manifestação especial do Espírito de Deus. Possui uma prova convincente de que o fato está em harmonia com as Escrituras. E o Espírito testemunha com o seu Espírito que é de Deus. Depois, entretanto, a pessoa cai em tentação, orgulho, convencimento ou qualquer outro mau traço a dominam e, ao rejeitar todas as provas do seu divino caráter, declara que tudo que antes reconhecera como sendo o poder do Espírito Santo era apenas o de Satanás. Então, aquilo que a pessoa inicialmente percebeu que era de Deus, depois, entre aspas, ele muda de ideia, né? E então, aí ele atribui a Satanás. É por meio do seu espírito que Deus opera no coração humano. E quando o homem voluntariamente rejeita o espírito e declara ser de Satanás, intercepta o conduto por meio do qual Deus se pode comunicar com ele. É mais ou menos assim. Elias começou a pregar. O povo de Israel sabia que ele estava sendo usado por Deus. Mas Acabe, que também sabia, porque Acabe sabia que ele estava fazendo coisas erradas. Casou com uma mulher que não devia. Acabe sabia. E aí ele fala o quê? Ele diz assim: você é o perturbador de Israel. Então, assim, ele era uma pessoa que tinha luz, que estava consciente, que estava falhando, que estava errando, mas ele seguiu o seu coração, né? E aqui continua dizendo, quando você nega essa prova, né, de que Deus, pela negação da prova que Deus se dignou conceder-lhe, apaga a luz que lhe estivera a brilhar no coração, e como resultado é deixado em trevas.
Assim se verificam as palavras de Cristo. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus capítulo 3, verso 23. Por algum tempo, pessoas que tenham cometido esse pecado podem parecer serem filhos de Deus, mas quando surgem circunstância destinada a desenvolver o caráter e mostrar de que espírito são, ver-se-á que se acham no terreno do inimigo, arregimentando sob sua negra bandeira. Meu irmão, o Espírito convida hoje. Chega-se a Jesus de todo o coração. Arrependa-se de seus pecados. Então, essa é a palavra-chave, arrependimento. Pecado cometemos, como o irmão Percival falou, mas precisamos nos achegar a Jesus. Faça confissão a Deus. Abandone toda iniquidade e poderá apropriar-se de todas as suas promessas. Olhai para mim e sereis salvos. É seu precioso convite. Aquele hino que fala, né? Fixa seus olhos no Mestre. Que você possa fazer isso nessa manhã.